Olá, vivam, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos preparar aqui um prato de família, um prato de bacalhau português que chama-se mesmo bacalhau à casa dos pais. Este bacalhau é oriundo da Beira Baixa, esta receita, perdão, o bacalhau é oriundo da Terra Nova e de outros lados. Portanto, esta receita é oriunda da Beira Baixa e veio parar ao meu conhecimento através de uma cozinheira que trabalhou comigo. Ora bom, é um prato muito simples de preparar. Ora, o bacalhau, temos aqui duas postas de bacalhau de molhado, mas eu tenho duas postas porque ele é mais grosso e melhor. Este bacalhau devem de molhá-lo com bastante antecedência, de modo a que, na véspera, o possam grelhar ao lume com uma grelha destas, ao lume ou na brasa, sem o deixar passar demais. Depois temos 2 litros de azeite, 4 bons dentes de alho, aí umas 50 gramas de azeitonas pretas descaroçadas, e depois para o molho temos aqui ainda 30 gramas de manteiga, 40 gramas de farinha e 7 litros e meio de leite. 7 litros e meio corresponde a 3 chávenas almoçadeiras. Ora bom, voltando ao bacalhau, o bacalhau na véspera, portanto, se for feito no domingo, no sábado, devem assar o bacalhau na brasa ou no lume, assim. Põe-no aqui, no grelho ou no aqui, de um lado e do outro, mas não o deixem secar muito, está bem? Porque muito seco também não fica tão bom. E depois, rejeitam-lhe as espinhas, mas aproveitam o bacalhau com os pelos e tudo. E fazem o bacalhau em lascas pequenas, desfiado, pequeno. E temperam-no com o azeite, com os 2 litros de azeite, temperam-no com os 4 dentes de alho picados e com as azeitonas descaroçadas. E assim fica em local frio, de preferência no frigorífico, se for no verão, em local mais fresco, não é? Aqui fica ele. No dia seguinte tem aquele aromazinho, aquele cheirinho do alho e do azeite que lhe dão a característica bem portuguesa. Feito isto, portanto, no dia seguinte, ou seja, na manhã de domingo, descascam batatas, cortam-nas a rodelas e fritam-nas em óleo quente, na fritadeira ou numa frigideira ou num tacho, onde quiserem. Batatinhas assim como esta. Não muito fina, não utilizem aquela batata fina que vem nos pacotes já frita, essa não interessa. Interessa uma batata um pouquinho mais grossa para fritar, escorrem, temperam com sal e pimenta e põem de lado. E depois fazem então o molho de creme para deitar por cima. Tem aqui já o leite quentinho. Deitam aqui as 30 gramas de manteiga. Esta manteiga é para eu aproveitar depois umas pontinhas para pôr por cima do bacalhau. Aqui, entretanto, enquanto a manteiga aquece, mistura-se a batata ou parte dela, se virem que é muita. Eu aqui neste caso até nem vou misturar toda. Com o bacalhau. Não se esqueçam que o bacalhau, conforme referi, é assado, lascado, só as espinhas é que saem fora, todas, convém tirar todas, porque é um bacalhau que depois comem descansadamente e à vontade para não encontrar espinhas na boca, e é sempre perigoso. E deixam-no assim num recipiente, temperadinho com azeite, alho picado e azeitonas descaroçadas. Depois misturam-lhe batatas fritas assim como esta. Como estas, que estão aqui. Mas isto é no próprio dia. E faço o molho de creme que eu estou ali a fazer. Misturam bem, como quiserem, dão-lhe o jeitinho que quiserem assim. Agora, um momentinho. Já lá vamos. Temos aqui já, parece simultaneamente, o leite a ferver, a manteiga derretida e a farinha. 30 gramas de manteiga, deitam-se-lhe 40 gramas de farinha, mexem-se bem. Eu já ensinei aqui a fazer creme, isto não custa nada. Também, depois de aprender, não custa nada, de certeza. E depois depois de mexer bem mexido, deitam-lhe o leite, devagarinho, mexendo sempre. Porque se derem o leite uma vez só, já sabem, fica tudo granitado.
Utiliza sempre uma colher de pau, que de preferência um objeto metálico. O objeto metálico vai raspar no fundo do tacho. Se for de alumínio, então deitem o leite devagarinho na farinha, porque este foi assim então um pouquinho apressado. Agora, a mistura de bacalhau deita-se num tabuleiro, de bacalhau, batatas, azeitonas, azeite e alho. Perdão, isto, eu peço desculpa desta tigela, mas a mim facilita mais o trabalho. Estar de costas. O creme tempera-se com sal, pimenta e noz moscada. Se quiserem, poderão deitar também um pouquinho de limão se gostarem. E este creme assim fluido, bem mexidinho, depois é deitado por cima. Isto é mais uma demonstração de que a cozinha portuguesa é dinâmica, evolui e não é estática. Depois, pão ralado por cima. Não utilizem queijo, porque o queijo não condiz com o bacalhau assado. E se quiserem, podem pôr umas nozinhas de manteiga, uns pedacinhos de manteiga por cima. Forno bem quente, 200, 220 graus. E lá vai o bacalhau ao forno até ficar tostadinho. Se calhar é capaz de não ter tempo de ficar tostadinho, mas isso vão compreender. Vamos lá ver. Eu vou repetir a receita e a explicação da confecção enquanto verifico se o bacalhau vai alourando. E depois, com o tempo que der, eu vou apresentá-lo e de certeza que vão desculpar se por acaso não alourar convenientemente, mas eu explico na altura. Portanto, temos duas propostas de bacalhau, mais ou menos 600 gramas de bacalhau, de qualquer tipo, pode ser do mais barato ou do mais caro, é indiferente. Poderá ser um pouquinho mais, também poderá ser um pouquinho menos, conforme as possibilidades que tiver em casa. Demolhado, portanto, para gastar no domingo, deve demolhá-lo pelo menos na sexta-feira ou na quinta, conforme ele seja mais grosso ou mais fino. Depois de bem demolhado, na véspera, é assado ao lume ou na brasa, numa grelha. Não o deixem passar demais, mas coradinho deve ficar. Depois, desfiam-no todo, ou lascam nas lasquinhas pequeninas, para dentro do recipiente de uma tigela, sem espinhas, evitem as espinhas, temperem-no com alho e azeite e azeitonas. E assim fica de um dia para o outro, bem no mexido. No dia seguinte, batatas cortadas em rodelas, fritas, escorridas e temperadas com sal e pimenta, mistura-se. Batata cerca de 1,2 kg, mais ou menos. 1,2 kg de batatas chega para 4 pessoas. Misturam, depois deitam num tabuleiro e depois fazem um creme com 30 gramas de manteiga, 40 gramas de farinha, bem mexido, e depois deitam leite devagarinho, mexendo sempre e conforme vou deitando. E depois ferve, tiram para o lado e temperam com sal, pimenta e noz moscada. E se quiserem um pouquinho de sumo de limão, deitam por cima, pão ralado, não ponham queijo, porque o queijo não diz bem com o bacalhau assado, pão ralado. E se quiserem, umas nozinhas, uns pedacinhos assim de manteiga, assim, não se cortem. E depois então vai ao forno a 200 ou 220 graus até ficar alouradinho e tostadinho. É um prato muito simples, para o qual eu recomendo uma garrafinha de vinho verde branco, até tinto, também serve, também diz bem. Bem fresquinho, não gelado, mas bem fresquinho, e pão caseiro, boa disposição, uma boa salada à parte se quiserem, e um convívio agradável. Agora, estou a ver é que o bacalhau, se calhar, se calhar não vai alourar a tempo de verem como é que ele vai sair, mas de qualquer modo, como ele estiver, eu apresento, e depois em casa não se esqueçam de o deixar alourar bem, está bem? Esta parte, vão-me desculpar. Pois não. Ele devia ficar. Agora o creme prendia mais um pouquinho com as batatas, com o bacalhau. Fechar isto está a fazer barulho. Portanto, ele devia ficar tostadinho. Enquanto fica tostadinho, coze por dentro.
Enfim, eu peço desculpa de o apresentar assim, mas o tempo também não permite. Não foi suficiente. É que tem o bacalhau, não se esquecem de o deixar bem tostadinho e não venham depois de deitar as culpas do chefe Silva dizer que ele não deixou de tostar. Hein? Não deixou de tostar, que o tempo não foi suficiente. O que eu vos desejo é boa disposição e um convívio muito agradável e despeço-me até ao próximo programa.